Nós cristãos cremos ainda que a palavra não se interpreta única e exclusivamente de forma individual, mas ela foi escrita por inspiração de Deus com um propósito. Daí tem-se o versículo que diz: a letra mata, mas o espírito vivifica. A palavra revelada é chamada no original de rema, e representada não meramente pela palavra escrita, mas a palavra com poder transformador. É impressionante como, ao ver uma crítica incrédula a um texto e depois uma pregação sobre o mesmo texto, você percebe como a revelação manifesta a sabedoria contida naquelas palavras. Quando por vezes a crítica é apenas uma leitura superficial e maldosa, pensando fora de contexto que possa ser deturpado para criar uma acusação ou um deboche. Note-se ainda que fora da Bíblia a hermenêutica importa, pois é a forma como se organizam textos e ideias de diferentes ideologias. Não apenas a interpretação de um texto, mas a seleção que se faz das premissas admitidas ou não numa determinada hipótese. Quais contextos ou dados são levados em consideração como verdadeiros ou não? Por exemplo, no debate sobre a política nacional atual, há vários fatos em disputa. A gente não tem como dizer o que é verdade ou não sobre alguns assuntos. Ou as pessoas divergem sobre qual seja a verdade. Isso é um fato disputável. Ou seja, não é consenso o que é verdade sobre aquele assunto. Numa narrativa, coloca o PT como o criador da maior corrupção da história. Coloca o Sérgio Moro como um herói. Diz que a Dilma sofreu um impeachment legalmente e Lula e toda a liderança do PT deveriam estar presos. Já uma narrativa oposta diz que o Brasil sofreu um golpe em 2016, que a Lava Jato reúne uma série de fake news plantada pelo agente da CIA Sérgio Moro, que usando provas forjadas ou até sem provas condenou Lula à cadeia em julgamento de Araque para favorecer outros interesses e assumir o poder do governo federal, tornando Lula um preso político. Obviamente é impossível que ambas as narrativas sejam verdades. No entanto, encontrar um meio termo entre elas pode construir uma hermenêutica específica. Por exemplo, você pode entender que houve corrupção, mas que Lula não sabia e por isso a sua prisão é injusta. Ou ainda, entender que houve corrupção, obviamente Moro não foi treinado pela CIA, mas ele teve uma atuação parcial e que isso foi provado depois, e por isso o julgamento precisaria ser anulado, e depois realizado um novo julgamento, aí sim, parcial. Observe também que não se trata apenas de escolher o lado A ou B. Trata-se de descobrir a verdade e não necessariamente nenhuma das narrativas é inteiramente verdadeira. Existem fatos, não apenas ficção. Se Lula sabia ou não é um fato, cabe descobrir. Se Moro agiu ou não de forma ilegal, idem, a questão é provar. Supondo que se descubra provas de corrupção do ex-presidente e também vícios do julgamento, o certo seria ele ser julgado de novo. No entanto, várias questões são disputáveis, ou seja, não são fatos estabelecidos além de dúvida razoável, e as conclusões das pessoas podem se basear em acreditar ou não em uma devida versão de cada um desses pontos. Pois sobre certos fatos não há provas concretas. Logo, as interpretações divergem, tendo muito de paixão pessoal, acesso a informações conflitantes, sejam elas confiáveis ou não, interesses e até mesmo torcida. A hermenêutica que se pode construir em cima das escolhas sobre essas questões disputáveis pode gerar resultados completamente diferentes. Eu já conheci antipetista que odeia o Moro por ele ter sido parcial e diz que se ele fosse competente o Lula estaria preso, até o petista que concorda com as prisões porque ele defende o partido, mas quer que os corruptos do partido sejam presos. Os debates atuais estão cheios dessas questões complexas, formadas de diversas questões menores, em que cada uma pode ser verdadeira ou falsa, construindo percepções da realidade do que seja justo ou correto, que são igualmente diversas, gerando frequentemente conflitos, até mesmo entre pessoas supostamente do mesmo lado, que concordam no todo ou não na conclusão, mas por motivos diferentes ou diferem em detalhes. Há feministas radicalmente contra e radicalmente a favor da prostituição, por exemplo. Negros contra e a favor das cotas nas universidades. E cada qual tem seus motivos para isso. As escolhas ou crenças nas etapas e os componentes de uma discussão serão abordados no outro vídeo. Mas essas narrativas construídas com um monte de subpartes são hermenêuticas específicas de cada assunto. São interpretações específicas dentro de um mundo de variáveis. O que eu desejo esclarecer neste vídeo é como o conceito de hermenêutica é importante para a racionalização de um debate ou conversa, para que ela seja construtiva e para evitar armadilhas ou falsidades, impedindo que se alcance a conclusão verdadeira, comprometendo e poluindo o processo de aprendizado com falsidades. Espero que essa parte esteja bem entendida. E vamos para a próxima e falar sobre o que é apologética. Apologética é uma das coisas que mais faz falta os cristãos entenderem no dia de hoje.
e a gente vai entender por quê. A apologética é a forma como se compreende os motivos por trás das ordenanças de Deus. Vem de apologia. Nós usamos o termo apologético como sinônimo de desculpas, ou dar satisfações ou explicações. Muitas pessoas compreendem levianamente a Bíblia como se as ordenanças de Deus fossem gratuitas e arbitrárias, como se ao declarar algo pecado, Deus estivesse apenas sendo cruel ou estraga prazer. Até porque pensam que a maioria dos pecados é algo prazeroso. Ora, é evidente que Deus não é cruel, nem tem algo a ganhar apenas nos torturando com regras difíceis que sejam gratuitas. Tampouco Deus se alegra de nos privar de prazeres. Nem tampouco nos testar gratuitamente para saber se seremos obedientes, pois isso seria arbitrário e Deus é justo. Os mandamentos têm invariavelmente um contexto de aplicação e um motivo prático. Eu costumo dizer que dos 10 mandamentos quase todo mundo concorda com pelo menos 7. É óbvio que não devemos roubar, matar, sentir inveja e deve-se respeitar pai e mãe, etc. É óbvio que tais pecados são atos antiéticos, onde nós prejudicamos os outros por benefício próprio. Este mesmo exemplo coloca por terra a ideia tola de que o conceito de pecado é repressor do prazer. Matar ou roubar não são atos prazerosos, eles são egoístas e cruéis, mas não associados a prazer como sexo, por exemplo. Obviamente que o conceito de pecado seria melhor associado à ideia de algo antiético, injusto ou autodestrutivo, enquanto que os críticos da Bíblia pensam apenas como uma regulamentação arbitrária ou como um estraga-prazer moralista. Outro exemplo simples, mas verdadeiro, está na educação de crianças pequenas. A criança só quer comer doce, mas você sabe que ela precisa se alimentar de algo nutritivo pois está em fase de crescimento. A criança não quer ir à escola, mas você sabe que ela precisa ser preparada para a vida. Assim sendo, os pais obviamente não querem privar a criança do prazer de comer doces ou obrigá-la a estudar como tortura. O crescimento de uma pessoa sadia implica o indivíduo atingir uma autossuficiência e capacidade de prover para si mesmo, tomar as próprias decisões, e isso implica aprendizado e prática nem sempre agradáveis. Os mandamentos de Deus têm como objetivo nos tornar pessoas melhores, nos guiar para que tratemos dignamente uns aos outros e demos a Ele a honra merecida como Criador e Redentor. Inclusive porque dependemos dele e sua misericórdia para vencer o pecado, aquele desejo ou vício que tenta nos levar à destruição. As falhas dos mandamentos não são punidas necessariamente pela ira divina, como um castigo arbitrário por desobedecer uma regra sem sentido. As próprias consequências dos pecados nos alcançam. O pecado da promiscuidade pode levar à doença venérea ou uma família desestruturada. A ganância pode nos levar a explorar os outros. A inveja, a cobiça, a fofoca, a falta de perdão, a intolerância são exemplos de pecados óbvios, que caso pratiquemos, seremos pessoas más e injustas. E caso pratiquem conosco, nós não vamos gostar, nem vamos perdoar com facilidade. Quase todos estes mandamentos podem ser entendidos como subpartes do segundo mandamento: ama o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus disse isso quando perguntado a respeito, em Mateus 22, de 35 a 40, que toda a lei se resume nesses 2 mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. No entanto, conforme diz o versículo em Eclesiastes 7:29, vedes aqui, que isto tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, porém eles buscaram muitas artimanhas. Uma palavra muito usada em Eclesiastes para explicar isso é a palavra estultícia. Estultícia é uma palavra que significa tolice. Na Bíblia ela tem uma dimensão que significa algo como malícia ou falsa sabedoria. Um estulto é alguém com prioridades erradas na vida e uma forma de pensar deturpada. Digamos que numa sociedade tem-se o preconceito de que homem que é homem bebe cachaça, ou homem que é homem tem que ter uma amante. Isso são estultícias, ou seja, axiomas, quer dizer, normas ou regras, falsos, que algumas pessoas acreditam e vivem por elas, e por praticarem um engano como guia de vida geram sofrimento para si e para outrem. Se o cara acha que para provar a masculinidade dele ele tem que ser infiel à esposa, o que ele vai fazer é trazer só tristeza para o casamento dele. O caminho de Deus é reto, mas o desejo do homem pelo pecado o leva a criar desculpas ou engodos para justificar-se. Então tenta corromper o caminho reto, e essas estultícias se tornam comuns e viram caminho de desvio para muitos. A apologética serve para explicar o porquê dos mandamentos, uma vez que a lei do Senhor é boa, mas a sociedade está impregnada de estultícias, de justificativas e discursos de malandragem que tentam normalizar o pecado e até inverter valores, menosprezando a palavra de Deus. A apologética serve para explicar o porquê dos mandamentos, dar sentido lógico aos mais curiosos e questionadores,
explicar os porquês dos eventos na Bíblia, seu contexto, sua época, motivações, e por que, em tal e tal situação, um Deus justo ordenou uma coisa que, segundo a própria visão humana, hoje pode parecer errada. Ou por que o pecado no qual o homem crê viver em justiça é, na verdade, uma armadilha. Hoje, os questionamentos contemporâneos tornam urgente que se conheça a apologética, que se defenda e explique o porquê de eventos no Velho Testamento, ou porque tal e tal coisa que a nossa cultura considera menos obviamente antiética ou insustentável é pecado. Ou ainda, porque certas normas e virtudes ensinadas nas Escrituras são de fato fonte de bênçãos. Os questionamentos levantados por secularistas sobre sexualidade, abstinência, o problema do mal no mundo, se Deus é bom, por que existe mal no mundo, o entendimento sobre a existência de Deus, são ideias que deveriam ser melhor entendidas pelos crentes. Nós precisamos entender esses assuntos para confrontar uma avalanche de proselitismo secular que a gente vê sendo empurrado pela mídia dia e noite. Os tempos atuais pedem um cristianismo esclarecido, mais consciente da apologética, que saiba explicar a sabedoria que há nos mandamentos e os riscos práticos da desobediência, além da ira divina e da condenação, sem se esquecer destas, no entanto, porque Jesus alerta que elas são verdadeiras. E inclusive explicar por que tal e tal é justo. Para um descrente, apenas dizer está na Bíblia não é argumento suficiente, pois ele não crê que a Bíblia seja a palavra de Deus. É importante demonstrar por que Deus está certo em colocar aquilo na Bíblia, explicando os efeitos daqueles mandamentos e pecados na vida prática. É importante saber também que a Bíblia é regra de fé para os crentes, mas num país com múltiplas crenças, não podemos usá-la exclusivamente como justificativa para leis e afins. Como numa prova onde há necessidade de responder algo e depois pede justifique sua resposta, a apologética é a forma como o crente pode justificar suas respostas e propostas às pessoas independente das diferenças de crença. A maioria dos cristãos hoje sabe a resposta citando a Bíblia, mas não sabe justificar a resposta, e isso tem sido constantemente cobrado no debate público. É importante que a igreja saiba argumentar o porquê das recomendações de Deus, pois o mundo não respeita a palavra por si só. Mas havendo justificativa compreensível, esta será ouvida. É também importante destruir completamente a ideia rebelde de que a palavra de Deus é injusta ou ignorância, e que conceitos apóstatas devam ser um novo norte ético para a sociedade. O livro de Provérbios constantemente opõe a sabedoria à estultícia, a sabedoria contra a tolice, a ignorância e, por vezes, uma ignorância recitada com convicção. A pessoa realmente acredita naquela coisa errada. É importante a luta do evangelho da sabedoria contra a ignorância, da luz que revela aquilo que as trevas escondem, da palavra da verdade contra as artimanhas do pai da mentira. Mas para fazermos isso, primeiro precisamos que em nossas igrejas haja conhecimento acessível, sistemático e compartilhado, e passado por todos, do maior ao menor, para que não apenas possam evangelizar e como luz superar a escuridão, ao invés de ser engolida por ela, como ocorre com muitos jovens que se desviam, ou viram a cabeça, ao invés de pregar a palavra, são desconvertidos pelas estultícias do mundo, porque não foram ensinados com base suficiente para não se deixar seduzir ou enganar. É impressionante a quantidade de jovem e adolescente criado em lar evangélico que se desvia quando entra nos 20 e poucos anos. E supostamente ele acha que ele faz isso porque ele está se tornando mais esclarecido, quando na verdade ele apenas não foi educado o suficiente na palavra para saber rebater as estultícias que vão ser usadas para seduzi-lo no mundo. E o resultado é um monte de filho pródigo. Provérbios 22:6 diz: ensina o pequenino nos caminhos do Senhor, e já adulto jamais se desviará dele. O mesmo livro de Provérbios ensina inúmeras oposições entre sabedoria e estultícia. As palavras sabedoria e saber aparecem 48 e 29 vezes no livro, respectivamente. E as palavras estulto ou tolo e insensato mais vezes ainda. O livro não diz isoladamente que se ensine o pequenino numa fé cega, mas que ele seja ensinado, logo que adquira conhecimento e entendimento aprofundado em cada uma das lições onde ele aprenderá a diferença entre o tolo e o sábio. Infelizmente, em muitas das nossas igrejas, ensinamos aos irmãos de todas as idades uma compreensão rasa da palavra e seus ensinos, procurando apenas obedecer mandamentos sem entender seus porquês, ou como eles se comunicam ou se complementam. Isso não é conhecimento, isso é decoreba. Entendimento não é saber uma norma ou fórmula ou decorar textos, é compreender o que eles significam, o que quer dizer, qual o seu contexto, quais os motivos, quais as alternativas. Esse grau de ensino está muito em falta nas nossas igrejas. A maioria pratica decoreba e poucas ensinam esclarecimento. Existe ainda muito ensino eclesiástico,
coisas sobre como cunho interior e maldição hereditária, ou até coisas que você pode discordar se são teologicamente corretas ou não, mas pouca aplicação prática da palavra nos dilemas do dia a dia. Nossas igrejas precisam de apologética para que a estultícia que é apregoada pelo mundo todo dia, o tempo todo pela mídia, não faça morada nos nossos ouvidos. E assim como Jesus resistiu ao diabo no deserto usando a palavra, nós saibamos, na ponta da língua, diante de cada tentação ou dúvida, como agir e por quê, de forma a não sermos enganados. Desde que Eva foi enganada pela serpente acreditando que se comesse da fruta proibida seria igual a Deus, até hoje, crentes caem em ciladas, em parte por ignorância e em parte por falta de fé e fidelidade, visto que quando não sabemos, cabe-nos confiar em Deus, ainda que de olhos fechados. Mas há muito mais coisas que Deus nos revelou e para as quais Ele quer abrir os nossos olhos, como diz o versículo de Oséias 6.3: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Deus quer que sejamos sábios em tudo aquilo que revelou e tenhamos fé sobre aquilo que ainda não nos foi revelado. Mas não há desculpa para a ignorância sobre tudo aquilo que já foi revelado a nós, e a Bíblia nos ordena a buscar conhecimento continuamente.